que a gente queria dar as boas-vindas ao professor André Wagner Rodrigues, que é historiador pela Unesp, especialista em filosofia pela PUC de São Paulo, mestre em educação, filosofia e formação humana pela Uninove. Professor, falei certo? Boa noite, hein? Falou certinho, Igor. Boa noite, Wagner. Olha, para mim também é uma honra. E olha, já acompanhava um pouquinho o trabalho de vocês, mas foi muito legal assim a gente ter essa conversa prévia antes de começar aqui de fato, né, atendendo, falando sobre história, falando sobre educação, vários temas importantes. Mas eu queria dizer também que vocês são pessoas legais e desejo aí toda a sorte do mundo para esse projeto, Filhos Podcast, ter um sucesso aí grandioso pela frente, tá bom, gente? Uma honra estar aqui com vocês hoje. Então, professor Wagner, já posso ir para a primeira? Posso? Pode. Você estava seco aí então, também, né? Antes de entrar no ar, você já estava enchendo o saco do professor aí, cara. Sim. Então, o professor, como a gente estava conversando, né? Antes de entrar no ar, até... Deixa eu baixar aqui um pouco o volume. Sobre essa questão, assim, eu, quando estava no colégio... Assim, professor, não é entrevista, é bate-papo, tá? Para deixar claro aqui para a galera. E quem quiser enviar a pergunta, fique à vontade. O Fagner vai estar controlando e mandando aqui para o professor. Então, assim, eu, quando aluno no segundo grau, inclusive a amizade do Fagner, a gente vem dessa época, antes até... Só para você ver que a gente está ficando velho, que a gente fala segundo grau, olha que merda. Agora que eu percebi que agora é segundo ano, né? Que eu lembro que quando eu estava no colégio, a minha mãe falava segundo ano, eu achava ela velha, né? Caraca, cacete, Fagner. Enfim, então, a gente no colegial, vamos falar assim, eu não me interessava muito por história, pelaquela grade curricular que era oferecida no colégio. Mas por algum motivo doido, sei lá, depois que eu saí do colégio, eu gosto, apesar, assim, eu nem falei isso antes do início do nosso bate-papo. Eu sou de exatas, eu sou programador também. Então, assim, eu não sou de humanas como é o Fagner, né? Mas eu gosto de história. E aí, quando a gente se depara com uma dificuldade grande, assim, sobretudo no âmbito mundial, né, que a gente está vivendo agora, eu procuro a história para poder buscar alguma explicação e até método de como eu posso me organizar e viver. Aí a pergunta que fica, professor, assim... A gente já viveu um momento assim estranho, né, parecido com o que a gente está agora, se eu não me engano, foi em 1918, né, com a gripe espanhola, até 1920. E outros momentos difíceis também, que, por incrível que pareça, é um pouco assustador, a questão da Segunda Grande Guerra, né, a Guerra Mundial. E, inclusive, eu fico, às vezes, assustado, assim, por exemplo, como é que o povo lá em Londres passou, porque teve um momento que Hitler ele bombardeava diariamente Londres, então imagina os caras morando dentro do túnel lá do metrô. Então, assim, a gente acha que está passando por um momento difícil por ter que estar usando máscara, coisa do gênero, mas a história está aí para nos apoiar, né, professor? Tu pode falar sobre isso, assim? Sim, Igor. Eu vou começar respondendo, acho que são duas perguntas em uma que você fez aí. Primeiro, por que hoje... por parte dos estudantes lá do Ensino Fundamental 2, Ensino Médio, que começa a ter esse contato com a história, por que a história é mal vista? Né? E por que quando a gente sai da escola, a gente fala assim, nossa, como isso é legal, como estudar documentário, como estudar um fato é tão legal assim, e por que eu não gostava na época da escola? Como professor, eu tenho algumas ideias aí para poder elucidar um pouco essa questão. Lógico que não somos aqui dono da verdade, mas eu penso o seguinte... O jovem de hoje, ele está acostumado com essa ideia de presenteísmo, que a gente chama. Ou seja, ele vive o presente, o agora. O que é importante é o que está lá, nas redes sociais, o que está acontecendo no momento. Então, as novas gerações, elas estão se acostumando com essa ideia de presente contínuo. Quando ela chega na sala de aula e vê um professor trabalhando com o passado, ele não vê conexão nenhuma lá com o passado. E aí é por isso, como professor, que eu tento sempre mostrar como a história é importante, mas não que ela esteja morta no passado, né? Que ela é viva, que ela faz parte do nosso dia a dia, que ela faz a gente entender melhor a própria realidade, o momento presente. E aí, quando o aluno consegue ver essa convergência entre o passado e o presente, aí ele começa a ver o sentido de estudar história. Então, acho que assim, os professores eles precisam resgatar um pouco isso, né? Mostrar como que a história é importante, mas que ela não está morta lá no passado. E a história não é só decorar coisas, né?
A gente tinha lá no ensino fundamental e médio, a professora pedia para a gente decorar datas, grandes personagens, eventos históricos para uma prova. Então isso é chato demais, isso não é estudar história de fato. Isso não é analisar, não é pesquisar, não é associar nada. É só decoreba de coisas. E aí fica chato, fica enfadonho mesmo, né? Porque a história não é uma ciência exata. Então, é importante a gente traçar essas duas coisas. Primeiro, essa conexão entre o passado e o presente, para o aluno ver o sentido da história. E segundo, mostrar que, para ele, que história é muito mais do que decorar grandes personagens, eventos, datas, etc. Agora vamos à sua segunda pergunta, né? Sim, eu concordo com você. Se a gente vê essas grandes pandemias, guerras, esses contextos de genocídios que estão desde a antiguidade marcando a história da humanidade, a gente percebe que, lógico, a nossa geração é a primeira vez que se depara com algo tão drástico, tão difícil para enfrentar, mas em outros momentos, pessoas que viveram em outras épocas viveram coisas ainda muito piores do que a gente está vivendo hoje. Né? Então, concordo com você nesse ponto. Não sei se respondi, viu, Igor? Não, claro que sim. Claro que sim, professor. Fala, filho. Bom, vamos lá. Professor, nós sabemos que essa pandemia fez algumas pessoas se reinventarem, né? Como é que está a educação, professor? Ela se reinventou, você acha, nessa pandemia, nessa loucura? O professor, o aluno? Como é que você vê aí? Nós tivemos que se desdobrar, né? Em várias tecnologias, enfim. E tecnologia, professor, é uma coisa que eu sempre achei um calcanhar de Aquiles dos professores, cara. Como é que você vê aí, professor, essa questão? Puxa, Fagner, eu acho que assim, a gente está aprendendo ainda com tudo isso, sabe? Se eu falar de forma pessoal, eu já produzi um canal de videoaulas na internet há 9 anos, então, para mim, assim, encontrar formas de me comunicar o conhecimento histórico para os meus estudantes, para mim não foi tão difícil. Mas amigos da minha área que eu assim, tive assim, que ajudar até, eu percebi que há uma grande dificuldade nessa transição. Professores estão gastando muito mais, estão trabalhando muito mais, então a sociedade também tem uma visão um pouco distorcida do profissional da educação hoje, achando que os professores agora estão mais acomodados porque não estão na escola propriamente dita, mas eu já digo que é totalmente o contrário. Quem sabe a realidade do trabalho do professor, a gente sabe de perto, a gente sabe que o trabalho ele triplicou para a gente, justamente porque a gente teve que se adaptar a essa nova realidade. A gente teve que comprar pacote de internet um pouco melhor, gastar mais do bolso, né, contratar serviço até de iluminação que a gente não tinha para trazer um conteúdo audiovisual um pouco melhor, equipamentos de vídeo, de som, de imagem. Ou seja, a gente precisou sim se transformar e investir bastante nisso, mas mesmo assim, como eu disse, é um processo. Ainda a gente está nessa fase de transição, mas que aponta para todos nós que eu acho que o caminho, como era antes, ele já não existe mais. Que a gente tem que buscar essa atualização, a gente tem que tentar buscar essa nova educação a partir de novas ferramentas digitais, a gente tem que fuçar mesmo em tudo isso, aprender cada vez mais, porque a educação, ela deve continuar nesse outro formato, mesmo depois de vacina. Eu acho que para as coisas voltarem ao ensino presencial como a gente estava acostumado, eu acho que esse retorno vai demorar ainda muito tempo. Então a gente tem que correr atrás dessas tecnologias que auxiliam muito no nosso trabalho. Acho que é um pouco isso, Fábio. Poxa, mas que saudade que dá da sala de aula, né, professor? Pelo amor de Deus, né, cara? Queria que o professor contasse a história dele, como começou aí, como o início aí, professor, da sua caminhada aí, né? Qual foi o insight aí que teve para você, historiador? Como é que foi aí? Sei que foi duro, né? Como a vida de todo professor mas eu queria aí que você contasse, professor, um pouco aí da sua história aí, como começou tudo. Cara, um jovem da periferia de Osasco, pai caminhoneiro, mãe dona de casa, sem muita perspectiva de futuro, a gente mal sabia o que era vestibular na época, as informações chegavam assim meio que distorcidas na minha geração,
não existia nem o programa de incentivo do pobre na universidade. Então, o meu primeiro despertar assim, para a educação, eu tinha 14 anos, cara, e eu descobri que eu queria ser professor. É bem curioso isso, né? Porque o jovem hoje está fugindo dessa área, né? Não há muito incentivo nessa área. Ninguém quer ser professor, até mesmo porque a gente tem que lutar contra muita coisa. Aos 14 anos eu decidi ser professor, eu fiz o antigo magistério aqui em Osasco, o antigo Cefam. Depois do magistério, aí eu decidi que não queria trabalhar com os pequenininhos, né? Não queria trabalhar com Fundamental 1, queria ir, assim, trabalhar com adolescentes, com jovens adultos. Aí eu descobri uma paixão. No cursinho pré-vestibular, eu tive um professor de história maravilhoso. Eu falei, é isso que eu quero seguir para minha vida, cara. E aí fui fazer o curso de história. Demorei muito para passar no vestibular, foram 3 anos em cursinho, eu tinha bolsa. Na época, eu pagava R$70 no cursinho popular. Foram 3 anos de cursinho para conseguir passar na Unesp. E na minha época não tinha universidade particular, não ia conseguir pagar. E não tinha ProUni, não tinha FIES, não tinha nada disso. Ou você passava na pública ou você parava de estudar. Era mais ou menos assim a situação para a gente, né? Não sei se para vocês, mas eu passei por isso aí. E aí, passei, depois de muito custo, 3 anos estudando, fui para a Unesp, e aí, cara, fui viver sozinho, né? Não tinha mais a mãe, o pai para ajudar ali, para dar um apoio, né? Tive que lavar minha roupa, comia lá no restaurante universitário, passava o dia na universidade, mas tive a vida universitária, que é tão importante, né, cara? Eu vivia estudando, e eu percebi quanto eu estava em desvantagem de muita gente da minha turma. Eu tinha um professor, eu lembro, na Unesp, cara, primeiro ano, economia, introdução à economia, o professor de Trinidad e Tobago, que tinha, cara, um sotaque castelhano arrastado. Eu não entendi o que ele falava 4 horas, e eu saía de lá e falava assim, eu não entendi nada da aula, cara, 4 horas ali. Então eu ia para a biblioteca tentar estudar, tentar correr atrás. Cara, foi difícil. Aula de filosofia, então, nem fala. Né, o primeiro texto que eu peguei assim para ler, Kant, o que é esclarecimento, não sei, você estudou filosofia, cara, quando eu peguei esse texto eu li 14 vezes sem entender nada, então assim, é um caminho muito difícil, muito lento, né, de estudo, de aprendizado. Hoje, lógico, estou falando isso já de 20 anos que estou nessa área, né, fiz história, aí depois estudei filosofia, depois fui para a área de educação, né, fui trabalhar com conhecimento, então assim, isso que o Igor falou no início do vídeo sempre me chama muita atenção. Fala assim, por que os alunos não gostam de história? Qual é uma forma mais legal, eficiente de o aluno se interessar um pouco mais sobre história? E aí eu continuei estudando na pós-graduação, buscando esses caminhos. E aí eu descobri o seguinte, que muito mais do que a gente dar um questionário para ele buscar a resposta, como a gente aprendeu assim, é muito melhor instigar a curiosidade do aluno a ponto de ele fazer pergunta. E eu aprendi que se o aluno faz pergunta, você conquistou, você atingiu aquele aluno, porque ele está curioso com aquilo que você está levando para a sala, e se ele formulou uma questão, é porque mexeu com ele, ele vai buscar depois a resposta. Então, muito mais importante, na minha opinião, formular perguntas do que ir atrás das respostas. Ô, professor, eu também lembro, assim, quando era adolescente, e talvez seja um pouco disso, né? O adolescente, ele acha que coisa antiga, quer dizer, coisas que estão no passado são ultrapassadas e antigas. Quando, na verdade, ele não consegue ir lá buscar informação para ele primeiro aprender e dominar alguma coisa que ele quer e depois ele seguir para frente com o futuro, né? Ou seja, na verdade, o presente, né? Tipo assim, ele não consegue ir lá no passado. E outra coisa também que eu falo por mim, tá, professor? Eu acho que eu não tinha muito respeito também com o passado por achar que era antigo. É burro, né? Tava sendo idiota, porque a tecnologia tava... uma coisa também, ó, a gente olha para o passado e acha que não tinha tecnologia, né? Tipo, a gente associa muito tecnologia a celular, né? Essas coisas todas, computador, internet e tal. A nossa sociedade também tem feito muito isso. Professor, tinha um amigo meu que ele cursou História. Realmente eu não lembro se ele terminou, mas ele falava muito assim, que a história é contada pelos vencedores. Isso é uma verdade? Putz, que legal essa pergunta. Vamos lá então, olha. E aí a gente já entra num tema que eu estava discutindo antes aí com o Fagner também, né? Quando a gente vai cursar história, a gente começa a entrar num universo de conhecimento totalmente novo.
A gente achava que história era decorar coisas, né? Fatos, eventos, datas. E aí, quando a gente vai para o curso de história, a gente entende o que é a ciência histórica. E o que seria essa tal ciência histórica? A ciência é preocupada com critérios, com métodos, com rigor de produção de informações. Mas lógico que essas informações estão ligadas a uma teoria, uma linha de pensamento. Essa história que você falou dos vencedores é de uma escola da história chamada positivismo. O positivismo lá do século XIX, ele tinha essa intenção, a partir de nações como a Alemanha, como a França, de justificar esse Estado nacional forte. Então, eles chamavam esses historiadores, esses pesquisadores, para falar sobre esse Estado nacional. O que é o Estado? O que é a nação? O que é o sentimento patriótico? Então, lógico que essa história ela veio dos vencedores, porque quem tinha acesso aos documentos oficiais para produzir o conhecimento? Então, geralmente ficava relegado a esses vencedores, ao Estado, ao próprio Estado. O Estado, ele conta a sua própria história. Só a gente pensar assim, imagina, o Império Romano, com todas as conquistas territoriais que deu a ele o domínio de vastas regiões. Quem, na verdade, conquistou todas as terras? Foi o imperador romano ou foram os soldados? Quem estão nos livros de história, os imperadores ou os soldados romanos? Dá para entender um pouco isso? Então, assim, a gente aprendeu essa história a partir do ponto de vista dos vencedores. Imagina outra coisa, a Muralha da China. Quem construiu a Muralha da China? Foram os pedreiros, aqueles que estavam submetidos a uma dinastia chinesa, ou foram os imperadores chineses? Então, assim, a história, desse ponto de vista positivista, mostrou para a gente, sim, a visão da história a partir dos vencedores. Mas hoje existem algumas escolas que mostram também o olhar dos vencidos, as vozes que tentaram ser camufladas no processo. Então, os negros, as mulheres, os homossexuais, tudo que a gente está vendo hoje. Existem escolas de pensamento historiográfico que têm nessas representações, né, mais populares, que são tão importantes também para o processo histórico, né, que elas também tenham voz. E aí eu acho que é uma abertura melhor para a gente entender, né, os processos de dominação sobre o outro a partir do olhar do dominado e não do dominante. Né, existe sim. Então, por isso que a ciência histórica é tão fascinante. E lógico que existe pontos de vista de acordo com cada critério, rigor e método da escola historiográfica. Então vamos lá, positivismo fala do valor do Estado-nação. Então, os grandes heróis nacionais, por exemplo, os bandeirantes são importantes para o positivismo. Agora, existe o materialismo histórico dialético que tenta buscar a voz dos vencidos. Por exemplo, a voz dos indígenas, dos operários, das mulheres. Existe a escola dos análises, que vem lá da França, que mostra um pouco das tradições, da cultura, de povos afastados, de povos que nunca estiveram nos livros didáticos. Então há um avanço do ponto de vista histórico nesse sentido. Não sei se ficou claro aí. Sim, sim. Aí, professor, aí você falou muito assim sobre a ciência, né? Aí, por exemplo, eu que sou de exata, quando a gente pensa em ciência, né? Aí eu logo ligo a matemática, né? Tipo, aí eu fico testando lá, 1 mais 1 sempre vai ser 2, 1 mais 1 sempre vai ser 2. Aí vocês, como historiador, vocês também, com o passar dos anos, com técnica, pela sua formação, você consegue pegar o material e aí identifica assim, poxa, essa fonte é fidedigna, eu posso confiar, ou aqui o cara até montou um cenário ali para ficar mais bonito, tipo o nosso Grito da Independência, tu vê aquele quadro, né? Eu não sei se foi bem assim, mas enfim, aí, tipo assim, você consegue identificar, isso aqui tem seu fundo de verdade, qual é a técnica que usa, assim, qual é a ciência, né, por trás disso aí? De novo, Igor, a gente volta à escola historiográfica, né? Então vamos pensar assim, qual é o método de produção, de pesquisa de um historiador positivista? É o documento oficial escrito. Aí ele vai lá no arquivo do Estado, isso um historiador positivista, ele vai lá no arquivo, ele pega um documento oficial, mas ele tem a tendência de descrever o documento tal qual ele foi escrito por um chefe de Estado, por exemplo. Agora, no materialismo histórico dialético, a gente também utiliza essa fonte, que é o documento histórico oficial, mas a gente também tem outras fontes, por exemplo, a oralidade. Por que não ouvir as mulheres,
ouvir os negros. Então, essas fontes orais, elas vão também trazendo outras visões sobre o passado. Existe a escola dos análises, como eu disse para você, que existem outras metodologias, aí como um historiador chamado Mark Bloch, que ele fala, todas as fontes elas são importantes. Um objeto, basta o historiador se debruçar sobre aquele objeto, fazer as perguntas, ele vai trazer respostas que vão trazer novos horizontes para se entender o passado. Então pode ser um objeto, pode ser um vestígio, pode ser um fóssil, pode ser uma roupa de uma determinada época. Então tudo isso se torna também fonte, né? Se torna trabalho do historiador. E lógico, aí, na minha opinião, tá? Hoje o historiador, ele não pode simplesmente descrever um documento oficial. Ele tem que fazer perguntas. Ele tem que criticar a fonte que ele está utilizando. Por exemplo, se ele pega um documento oficial escrito, produzido por um estadista, ele tem que confrontar com, por exemplo, um jornal da época de uma comunidade operária, por exemplo, que tinha uma visão diferente. Fazer essas visões, né, mostrando aí os conflitos, os choques também. Mas lógico que o historiador, ele não é aquele que vai julgar, aí que está a ciência. O historiador, ele não julga. Isso a gente chama na história de anacronismo. Anacronismo é julgar o passado a partir do olhar que nós temos do nosso tempo. Se a gente julgar o passado, a gente não está fazendo história. É o que o Leandro Narlock fez no livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Ali ele está fazendo um julgamento do passado, ele está fazendo um trabalho jornalístico, não de historiador. Aí está a diferença. O trabalho de historiador não é um trabalho de julgar o passado, é de compreender melhor, de trazer várias vozes, vários enredos, várias ideias, né, e colocar isso para o leitor, para o estudioso. É um pouco isso. Professor, eu ia entrar logo nesse assunto do guia do politicamente incorreto do Leandro, né? Porque eu te conheci até por um vídeo, né, que você fez assim, sérias críticas, né, a esse best-seller. E por que ele é até chamado de negacionismo? Por que esse negacionismo tem estado tão aflorado nos jovens hoje, professor? O que você acha disso aí? Olha, Fagner, é difícil responder essa questão, né? Pensando, por exemplo, por que esse movimento está tão nítido, está tão em voga, está tão próximo dos jovens, mas vamos tentar explicar isso, né? O revisionismo, ele é importante, e existe revisionismo na ciência histórica, como eu disse para você, são historiadores que vão criticar as fontes, que vão fazer novas perguntas. Isso é o revisionismo sério, que o historiador deve fazer. Mas há um revisionismo do ponto de vista comercial, para vender livro, para se tornar best-seller. Foi o nicho que o Leandro Carnal encontrou. E, cara, ele foi genial desse ponto de vista. Mas o que ele produz não é história. Nada ali é história. Ele fala que existem várias fontes, vários documentos que ele pesquisou, mas se você vai nesse documento, você se depara com isso, a confiança, a fidedignidade. Professor, no caso, o Leandro Narlock, né? Leandro Narlock. Ah, tá. Eu falei Carnal? Desculpa, eu falei Carnal, não? Nossa, pelo amor não. Não, Carnal não. É um bom revisionista. Não, Carnal é meu mestre, meu grande mestre também. Vamos falar do Leandro Narlock, gente. Fuja desse Leandro Narlock. Mas o cara, eu acho que ele é mais conhecido do que o Carnal, infelizmente. O Narlock talvez seja mais conhecido que o Carnal. E principalmente do público mais jovem. Vamos lá. O negacionismo é todo movimento que vem contrariar os grandes paradigmas históricos, historiográficos. Por exemplo, quando o Narlock ele fala que Zumbi dos Palmares ele era também um escravocrata, ou seja, ele tinha escravos, ele está negando a condição, de certa forma, do próprio Zumbi ser uma grande liderança negra, grande liderança para o povo que queriam a abolição da escravatura. Então ele coloca em choque essas ideias que já foram, de certa forma, cristalizadas na academia. Lógico que isso não é um erro, mas só que colocar da forma que ele colocou como outra verdade, a verdade que deve ser valorizada, aí sim ele cai na coisa mais triste que a gente pode esperar
de um livro que se tornou um best-seller, que é justamente negar o passado histórico, negar a própria ciência. Ele falou, por exemplo, que os portugueses trouxeram benefícios às comunidades indígenas. Quando ele faz isso, ele nega o massacre que aconteceu na própria colonização da América, na colonização do Brasil, né, no genocídio que até hoje a gente vê da população indígena no Brasil. Então, colocar essas coisas em choque é justamente colaborar com essa ideia, essa proliferação de fake news que a gente está acostumado e principalmente trazendo ideias contrárias que só traz mais polaridade. Então, acho que o Leandro Narlock, ele acabou contribuindo com o seu livro para trazer maior polarização das ideias e esse ambiente que a gente vive hoje entre direita e esquerda. Né, o livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil é uma tentativa de, né, endireitar essa visão um pouco mais cristalizada que a academia já tinha sobre o processo histórico. Né? Então, essa visão de direita, ela é colocada como legítima hoje e tudo que foi produzido em milênios é reduzido. Então, esse reducionismo que é triste, né, que faz com que professores, pesquisadores, né, sejam relegados a segundo plano. E hoje a gente vê até com as políticas do atual governo Bolsonaro, né, a gente tem uma redução cada vez maior, né, de pesquisas, de incentivo a pesquisas na área de humanidade. Não sei se vocês já acompanham isso, né, se vocês percebem como há intervenções em universidades para escolher reitores, para, de certa forma, inibir com que professores coloquem a sua visão, sendo considerados doutrinadores comunistas. Aquele projeto Escola Sem Partido, por exemplo, né, que queria limitar o que o professor leva para a sala de aula. Se a gente não tivesse a pandemia hoje, com certeza as escolas estariam, de certa forma, sendo vigiadas. Professores seriam delatados, né, ali, de certa forma, criminalizados por coisas que eles levam para a sala de aula, que não é opinião do professor, mas é aquilo que é debatido do ponto de vista científico. Então, o reducionismo é justamente relegar a segundo plano a importância de historiadores, de filósofos, de sociólogos, de geógrafos, das ciências humanas de maneira geral. Hoje, a pessoa que tem uma opinião, às vezes, quando ela defende aquela opinião com muito fervor, né, com aquele discurso lacrador, aquele discurso de ódio, ele ganha muito mais visibilidade do que um professor que estudou a vida inteira, que pesquisou a vida inteira determinado fato e produz uma pesquisa a partir daquele estudo. Então, a gente está vivendo esse momento mesmo de crise de paradigmas. A gente está dando mais valor a uma opinião calorosa do que a pesquisa propriamente dita. Uau, é isso aí, professor. Professor, agora pegando um gancho aí no Leandro aí, nesse guia... Qual dos dois? Karnal ou Narlock? Não, o Narlock, né? Eu não sei se tem a ver, né, também. Mas Terra plana, professor, o que você acha aí? Teoria da conspiração? Ou tem um pouco de verdade nisso aí? O que você acha disso aí tudo? Sério, gente? Sério, Fagner? Sério que você quer que eu... Ué... Essa pergunta não tá valendo mesmo? Depois que a gente fala de reducionismo, o cara manda uma de terra plana? Bom, Fagner, assim, lógico que é. Eu acho que todo debate... Professor, assim, que não... só um minuto, eu acho que toda teoria da conspiração eu acho maneiro, cara. Mesmo assim que não seja, sei lá, eu acho assim que é divertido, entendeu? Eu acho mó barato esse lance da Terra plana, entendeu? Às vezes eu fico... Teve até um terraplanista que veio falar comigo, ele falou que pegou um avião, aí ele falou que chegou na linha do Equador, o avião não ia fazer assim, cara. Aí ele chegou para a aeromoça e falou, caraca, tá reto, né? O avião tá reto, ela tá... Ele viu? Não disse, cara, é impossível. Cara, isso aí não vai pro ar, não, pelo amor de Deus. Bom, Fagner, não, pode ir pro ar, cara, eu acho engraçado também. Cara, eu acho que assim... Putz, é bem essa conversa que a gente tem sobre opinião e ciência, né? Sobre reducionismo. Eu acho que a Terra plana, movimento antivacina, cara, tudo isso... Lógico que vem abrir para uma discussão, para um debate, que eu acho válido, eu acho sadio, eu acho que tudo quanto é
forma de pesquisa, de interação humana, de debate, é válido. Se a gente for pegar Erastóstenes, né, a gente está falando de estudos milenares, se a gente for pegar Giordano Bruno, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, se a gente for estudar astronomia, por exemplo, a gente começa a começar a criar algumas verdades que é difícil contestar, cara. Lógico, eu vou continuar ouvindo qualquer terraplanista, qualquer pessoa que é defensora de antivacina, como o próprio presidente Bolsonaro. Se ele quiser vir bater um papo comigo, eu vou ouvir com atenção, com respeito, mas só que eu vou ter que trazer alguns argumentos mais científicos, que já são considerados pela academia como válidos, como mais coerentes e pertinentes, né, como modelo de tentar sair desse abismo que é a superstição, que é esses valores que a gente vê de tempos em tempos virem à tona aí. Desculpa, cara, eu não tenho nem base aí para discutir isso com você hoje. Se a gente tivesse com um terraplanista aqui, eu ia ouvir, cara. E se você tiver alguma teoria que fala assim, André, eu acredito nisso, aí sim talvez eu ia ouvir você com respeito para tentar mostrar alguns outros caminhos. Mas eu não teria condições de falar sobre terra plana. Eu não conheço tão a fundo assim. É que a gente estava até brincando, professor, mas esses caras, né, que estão estudando essas questões aí, eles chegam com os argumentos assim, cara, que tu para pensar mesmo. É de uma simplicidade de entendimento, né? Tipo, a Terra não pode ser assim, porque senão as coisas caíam, né? Assim, é de uma simplicidade que Mas, enfim, como você falou, professor, nós temos que, quem tem ouvido, né, tem que ouvir. Então, nós temos que estar sempre aberto à discussão, né, dando o nosso ponto de vista. Mas foi, acho que uma pergunta bem idiota, enfim, vamos partir para outra. Vai, filho. Ô, Fagner, a gente tem 30 minutos já, né? Um pouquinho mais. Pô, que pena. Tu quer colocar aquelas perguntas que colocarem no Facebook para eu ler? Ou até onde o professor lê? Ou você não consegue alguma pergunta, gente? Caramba, eu quero até agradecer aqui o Henrique Cruz, que está participando aqui. Tem um monte de comentários dele. Elânia Lima. Está aqui com a gente. E ele está assim comentando. O Henrique está aqui comentando. Não, ele não mandou nenhuma pergunta, ele só está comentando em cima dos nossos. Ô, professor, eu vou falar aqui também. Tipo assim, como entrou. Acho que tá tocando alguma coisa aí, Fagner. Não sei se é celular, sei lá. Não. Entrou nesse espectro político, né? Eu até falei pro Fagner que eu não queria falar, porque assim, professor, vocês são mais de esquerda. Eu sou mais de direita, mas eu confesso aqui para vocês dois que eu desembarquei da política, professor. Tipo assim, eu desembarquei e eu vou explicar por quê. Já tem 2 anos que eu estou muito focado em estudo de mercado financeiro. Eu abandonei tudo, assim, para você ter ideia. Eu não vejo rede social, eu não vejo mais nada. Porque eu entendi que as redes sociais, para mim, em particular, estavam tomando muito tempo para coisas que poderiam ser úteis. Aí eu abandonei mesmo. Tipo assim, minha rede social hoje é o YouTube, eu tenho um Instagram só para ver coisas de mercado e tô fora. Aí eu percebi, assim, isso aqui é uma visão de fora, um cara que desembarcou, desacreditou e tudo mais, que muitas das vezes parece que existe um sistema que quer simplesmente dividir a população, porque, veja você, o Fagner e eu, a gente tem uma amizade de mais de 20 anos. Por mais dele ser voltado para a esquerda, e ele sabe abertamente que eu sou mais para a direita, a gente se ama, cara. Eu não tenho termo para falar, professor. Filho, pelo amor de Deus, cara, não era para tu falar isso aqui. A gente se ama. Agora eu tô ferrado. Sim, é amor de irmão, sabe, professor? Meu Deus. Sim, não cara, sou de esquerda, gente. Eu não sou de esquerda. O Fagner é. Então, assim, professor, o que eu percebo é assim, parece que o que eu acredito, o que eu estou querendo falar tudo isso? Estou até sendo meio verborrágico aqui. Eu acredito muito na questão das liberdades, né? Então, se você acredita que é amarelo, o outro acredita que é vermelho, a gente pode ter uma sociedade melhor. Estou até me filosofando aqui, Fagner, acho que eu vou pregar daqui a pouco. Mas o que eu percebo é muito assim, que muitas das vezes parece que as pessoas que dominam assim, o mundo, eles querem a porrada do tipo assim, vamos dividir essa galera
e povo dividido. Enquanto, tipo assim, o exemplo, enquanto a gente está preocupada se vai ter vacina, se não vai, se fecha ou não fecha, os caras estão passando tudo, quem domina, né? E o mercado financeiro já está porrando, a gente está com medo de ter nova crise, os caras não estão nem aí. Aí quando você se dá conta, você acordou assim, pô, tava no meio de uma briga ali, o mundo andou, eu fiquei para trás, o que está acontecendo? Essa é a minha justificativa, assim, por que eu desembarquei? Sacou? Eu acredito no que eu acredito, mas eu nunca mais vou discutir com ninguém de nada. Tipo assim, porque eu acredito na liberdade. Não sei se você pode falar sobre isso, o que a história ensina a gente também. Nossa, Igor, é bem legal sua questão, cara. E a liberdade certamente também está nos grandes ideais de movimentos da esquerda. Né? A liberdade, tanto individual quanto coletiva, não sei se posso dizer, mas é uma utopia hoje a gente acreditar, né? Não somos livres. Se a gente acreditar e falar assim, olha, eu sou livre, talvez a gente só seja livre no plano do pensamento, porque a gente tem horário para levantar, a gente tem que pagar contas, a gente tem que trabalhar, então a gente não é livre. A gente às vezes escolhe porque assim, a oferta, né, o que está à nossa volta, a gente vai escolhendo de acordo com... Mas a gente não é livre totalmente. Essa ideia de liberdade não está presente no nosso governo, seja ele de direita, de esquerda. A liberdade ainda é algo a ser conquistado. Talvez num governo sem Estado, por exemplo, numa região, num país sem Estado, talvez a gente pode pensar dessa forma. Mas enquanto a gente tem um governo, a gente... Não só um governo, quando a gente tem uma indústria, uma fábrica, sempre a gente vai ver dominadores e dominados. Isso não é problema, não é? Desde que exista condições de dignidade para que todos, né, sejam vistos dessa forma pela sociedade, ou seja, que todos, patrões, empregados, todos sejam dignos de lutar pelo seu espaço, de buscar a sua tão sonhada liberdade. Bom, é difícil mesmo lidar com essas coisas, cara, de esquerda e direita, porque o debate ficou chato hoje. Quando a gente caminha para esse lado, putz, aí eu não vou conseguir convencer você e nem você vai conseguir me convencer de uma ideia contrária. Né? Então, assim, vai ficar uma briga. E aí eu concordo com você numa coisa. Talvez exista, sim, aí num plano um pouco maior de poder político, que queira que exista essa tal polarização, que exista essa divisão da sociedade. Porque dividindo a sociedade é mais fácil de governá-la. É a estratégia dos grandes impérios, das grandes nações, desde lá do passado. Dividir para dominar. Então, hoje, já que a gente não pode falar de guerras para a conquista de novos territórios, a gente pode falar de guerras culturais para a divisão da população, para a manutenção da própria ordem. Existe a manutenção da própria ordem porque eu divido as pessoas, eu coloco elas em posições antagônicas. E é triste isso. Mas, olha... É bom a gente refletir, sim, viu, Igor? Por mais que você não esteja nas redes sociais hoje, mas que você está diretamente lidando com política, a macropolítica, quando você vai para o mercado de ações, por exemplo, você tem que estar antenado com as coisas que acontecem, até justamente para você saber tomar as melhores decisões de investir, de poupar, de tirar... Né, o mercado de ações ele mostra isso a todo tempo para a gente, né? A política, de certa forma, é o poder que faz com que as empresas... A geopolítica, eu presto atenção. Eu estou falando aquela coisa assim, eu ficar debatendo com o cara... Esse debate pequeno, sim. Não. Fora, desembarquei. Não, e você está certo. Não, nesse ponto você faz bem. Você faz bem. Aí, a pandemia, de certa forma, ela, botando assim... entre as duas balanças, prejudicou bem mais os Estados Unidos. Estou falando no mercado financeiro. Porque a China já está nadando de braçada. Profissão, inclusive, assim, a alta do Brasil se deve à forte demanda da China. Aí você acredita que é inevitável que a China vai ser a grande potência para a gente aqui na nossa, sei lá quantos anos de vida a gente vai ter, mas a gente vai ver a China assim como a primeira, tipo assim, economia do mundo? Talvez bélica também.
Já tá perto disso. É isso que eu ia falar. Falou assim, meu, não é já? Não é a maior economia do mundo já? Eu também, assim, se é, eu não sei, professor, mas que agora ela está sendo o maior drive, sim. Ela que está puxando. Por exemplo, eu estava até comentando com o Fagner, acho que umas 2 semanas atrás. Se você olhar algumas ações, até mesmo de empresas brasileiras, que são ligadas a essa parte de aço, de cobre, parece que não teve pandemia, professor. Tipo, os caras estão nadando de braçada desde sempre, não parou em nenhum momento, porque a China não para de demandar. Não para. Inclusive, a alta do nosso arroz, a gente deve à China, né? Tipo, que com certeza. Cacete, né? Com certeza. Não, você vê que se você for estudar o mercado mesmo de ações, o mercado financeiro, pré-pandemia e agora, você percebe que a China, cara, ela não teve perda, né? Praticamente ela não teve perda. Todas as bolsas, elas derreteram com a pandemia e a China, mas por quê? Porque há um governo centralizador lá. E os caras foram proibidos de vender ações, cara. Então, assim, seguraram as ações. Mas, então, assim, se você não pode vender, você não tem liberdade lá. Mas, cara, isso foi muito positivo, porque não pode vender, as ações elas ficaram lá em cima. E os chineses ficaram controlando tudo isso. Cara, não vai ter potência maior depois da pandemia do que a China. Lógico, isso é uma visão bem superficial, não é assim, o meu foco de estudo no momento, mas eu já vejo a China como a grande baleia do Pacífico, cara, a grande detentora de toda a economia mundial, né? A primeira. Professor, eu fico com umas coisas assim na cabeça, porque, por exemplo, eu vejo um pouco de Segunda Guerra Mundial, né? E assim, Terceira. Japão, não sei... Não, calma. Tô falando da segunda mesmo. Não tô falando que vai surgir uma terceira, não. Entendi. Histórico mesmo, da segunda. Espero que a gente não veja a terceira. Mas assim, eu na Segunda Guerra Mundial, eu não sei se essa é a visão que o senhor tem. O Japão deu uma zoada na China. Assim, nossa, eles fizeram muita barbárie. Então, eu não sei como é que vai ser o nosso mundo, né? Uma vez que a China esteja à frente. Professor, não estou entrando nem no mérito da esquerda e direita, não. Eu estou falando assim porque eu entendo que a China ela era uma potência, aí ela ficou para trás e agora eles querem retomar o lugar deles. Ponto final. Mas, filho, a gente não sabe nem se a China é comunista, sabia, cara? A China não é realmente comunista? Mérito. Não, cara, mas você falou aí, né? Não está entrando nesse mérito, mas você falou, né? Você subjetivamente aí meio que deixou no ar, né? A China, eu acho que não é um país comunista, é, professor? A China é capitalista, assim, para mim. Se a gente for pensar em Coreia do Norte e China, que estão ali próximas uma da outra, há uma grande diferença, certo? Sim, se a gente for pensar no modelo de sociedade, no modelo político, econômico, se a gente pensa na Coreia do Norte, é muito diferente da China. A China é um modelo, comunista talvez na teoria, mas ela é totalmente aberta ao capitalismo, né? Ela tem ações no mundo inteiro, em todas as bolsas. Então, assim, é capital aberto. A China tem transações econômicas com o mundo inteiro, né? Então, professor, mas você acredita nessa questão? Tipo assim, de fato o Japão deu uma zoada assim na Segunda Guerra? Eu vejo isso às vezes em documentário. Pode ser documentário Nutella, né? Não sei. Pode estar vendo informação ruim. Vocês trabalham? Vocês estão aí? Alô? Não, eu tô ouvindo sim, Igor. Olha só. Se a gente for pensar no contexto da Segunda Guerra, a gente vê aí uma guerra entre China e Japão. Olha, não é um foco específico de estudo, então assim, eu vou trazer assim algumas coisas. A minha internet travou, voltei agora. Não sei se vocês ouviram o que eu falei. Tá. Voltou. Tá. Não, eu ouvi a pergunta, né? Se o Japão, assim, de certa forma, prejudicou a China durante a Segunda Guerra Mundial, isso sim. Mas, cara, se a gente for pensar hoje, em termos até populacionais, em termos do exército, do poder bélico, eu acho que é difícil até a gente pensar se os Estados Unidos está pronto para uma China hoje. Então, o Japão, cara, hoje eu não consigo ver rivalidade entre os dois, sabe? A China, ela já é muito mais forte, muito superior ao... Não, isso em termos bélicos, em termos econômicos,
né? O Japão hoje teria muito mais dificuldade do que no tempo da Segunda Guerra. Fala, professor, só para deixar claro aqui que eu não me considero de esquerda, mas quando você tem, professor, um pensamento social aflorado, automaticamente a sociedade te coloca como esquerda, né? E eu me formei em teologia e depois filosofia, e minha esposa é assistente social. E ela começou a ler Marx na época, e eu me apaixonei por questões sociais depois de velho, né? Então, assim, automaticamente, meio que a sociedade, a família te rotula como esquerda. Então, se eu sou de esquerda, eu não sei ainda, né? Mas eu tenho essas questões sociais bem afloradas. É deixar claro aqui que eu não sou nem um militante, não me considero, mas gosto, sim, das questões sociais e me sinto aí muito bem resolvido nessa questão. Bom, isso aí. Foi só um comentário, tá, professor? Mas minha pergunta é outra. Professor, no colégio do meu filho, infelizmente ou felizmente, quem dá aula de filosofia para ele é um historiador, é um professor de história, né? A história é tudo hoje, porque eu vejo muitos professores assumindo algumas disciplinas hoje, com esse novo modelo aí de educação. E, cara, eu não sei se isso é bom ou ruim, professor. Qual a sua opinião sobre isso? Professor que é formado em uma determinada área assumir uma outra área de um campo de conhecimento diferente? Devido à escassez hoje, por exemplo, um colégio particular, ele não quer contratar um professor de filosofia. Aí parece que enfia o historiador lá. Não que eu com certeza tem muita competência, a história tem competência para ensinar, mas, poxa, deixa o profissional lá que tem uma licenciatura em filosofia, né, ali a ver navios, né? Como você vê isso, professor? História realmente é tudo? Olha, eu vou falar desse caso específico, depois eu vou para a questão se tudo é história, se o historiador ele tem essa competência. Mas, assim, eu sou estudioso de filosofia também. E, assim, o campo de trabalho para o profissional de filosofia já é tão escasso, tão difícil, tão mais difícil do que um historiador, por exemplo, do que um professor de geografia, que eu acho que, assim, o professor de filosofia ele deveria ocupar as aulas de filosofia. Então, assim, se eu fosse dono de uma escola, não contrataria outra, não ser um professor de filosofia formado em filosofia para lecionar essa disciplina. Só que a gente percebe também que há uma afinidade, se a gente for pensar em ciências humanas, há uma afinidade entre as áreas, né? Filosofia, sociologia, história e geografia. Sim. Não, isso não quer dizer que o professor de história ele esteja habilitado para lecionar filosofia, porque são campos de conhecimento diferentes. A formação ela tem um outro viés, é uma outra forma de aprender, né, a filosofia. Então, assim, na minha modesta opinião, a gente deveria deixar um pouco isso separado, né? O professor de filosofia assumir a sua função, o professor de história assumir a sua função. Mas, lógico que há possibilidade de trabalho juntos. Aí a minha defesa, né? Eu sou um estudioso da educação, eu penso que para o estudante ia ser muito mais legal se o professor de história e o professor de filosofia, junto com o de matemática, fizessem trabalhos integrados, para deixar o conhecimento um pouco mais, assim, fácil, pertinente. Por exemplo, quando o professor de matemática vai trabalhar, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, por que o professor de matemática não chama um filósofo para falar quem foi Pitágoras, ou o historiador para falar do contexto histórico da Grécia, para produzir um tipo de aula um pouco integrada com outros saberes para trazer mais sentido para o aluno? Isso sim, eu gostaria que as escolas pudessem pensar um pouco mais, né? Desse trabalho um pouco mais ligado, que a gente chama de interdisciplinar, mas que fica já mais no termo assim dos projetos escolares, mas está longe ainda de chegar numa sala de aula, num debate um pouco mais. Por isso que, assim, lógico que a gente tem uma autonomia, uma abertura para estudar outras áreas do conhecimento, mas eu concordo com você que o professor de história, que é habilitado em história, ele não é um professor de filosofia. Professor, como é que é a história desse liberalismo? Se a gente vai... Cara, existe várias vertentes do liberalismo. Se a gente for pensar no clássico lá com Adam Smith, né? Então, no contexto da era moderna para a idade contemporânea, a gente vê essas teorias surgindo, né, que vem da fisiocracia,
as primeiras teorias econômicas que vão dar origem aos estados nacionais modernos, a gente vê Adam Smith como aquele que fala, né, o Estado ele deve seguir sozinho, né? Laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, né? Ou seja, a economia deve caminhar por si só, ou seja, o Estado não deve intervir, não deve controlar. Essas ideias mais clássicas, elas estão muito presentes hoje na nossa sociedade, mas principalmente o que o Igor defende, né, essa ideia da liberdade individual. Né? Hoje, algumas teorias mais clássicas que o pessoal chama até de anarcocapitalismo, né? Tentar trazer uma ideia de Estado onde as pessoas tenham a garantia assegurada. O Estado deve dar a garantia da liberdade individual, mas, ao mesmo tempo, da liberdade econômica. Né? Então, eu vejo como um movimento que, assim, pelas questões econômicas até do próprio país, como o Brasil, que, por exemplo, dificulta, às vezes, de uma pessoa abrir uma empresa, ou de, assim, algumas leis que regulam o mercado, leis trabalhistas que dificultam, por exemplo, até a contratação de novos trabalhadores. Eu acho que a gente tem que debater isso, né? Não que um lado esteja certo ou o outro lado esteja errado, mas existe sim, deve-se haver assim, uma abertura para a gente discutir essas questões ligadas à liberdade individual, à liberdade coletiva e também à liberdade de Estado, à liberdade econômica que todo cidadão deve ter, né? Mas, por outro lado, e aí, Fagner, vamos voltar, você fala assim que é taxado na sua família como um comunista, um socialista, eu vou voltar nisso, cara, porque eu acho que assim, eu nem vou perguntar para vocês talvez já tenham esse preconceito sobre mim, e falam assim, é um professor de história, então é comunista. A gente tem que tentar tirar um pouco essa venda preconceituosa que a gente tem. O debate ele deve acontecer. A gente deve ouvir sim a esquerda, esses pensamentos mais progressistas que acreditam que o Estado ele deve trazer a solução. Mas também dá oportunidade para ouvir um liberal de entender como que a iniciativa privada pode trazer soluções também para essa liberdade econômica e tentar fazer com que o Estado seja o mais enxuto possível. A gente tem que estar aberto para discutir e seguir o melhor caminho, mas lógico que até hoje isso é difícil, né, da gente encontrar essa abertura para a gente discutir todas essas questões na nossa conta da polaridade, a gente acaba não ouvindo os dois lados. Mas vamos lá. Por isso mesmo, professor, que eu já vi, né, pessoas de esquerda, assim, caras militantes, defendendo, né, meio que indiretamente algumas questões do liberalismo, né? Aí, você está falando aí, existe um lado bom, né, nisso aí, né, também, né? Menos Estado, Sim. né? Se as pessoas tivessem esse olhar menos preconceituoso de ouvir uma ou outra parte para chegar em uma teoria própria, por que não? As pessoas vão para a escola de Chicago, vão para as teorias clássicas da economia, por que não criar uma própria teoria econômica mais contemporânea, tentando ligar pontos positivos da esquerda e da direita? Por que não? A gente precisa construir isso junto, mas desde que seja um debate mais aberto para a pluralidade de pensamento, de ideias, tentar colocar tudo isso em prática. Pô, bacana. Ei, professor, olha só, tu sabe que eu sou cristão, né? Eu fiz teologia, cheguei a fazer teologia, né? E, cara, tem um lance, né, do historiador ser ateu. Todo historiador, é impossível um historiador acreditar em Deus, professor? Vou levantar uma polêmica aqui. Cara, eu sou historiador e eu acredito em Deus. Ah, legal, pô. Eu acredito em Deus. Eu, assim, tenho minhas críticas a... Eu nem vou falar religião, tá? Eu vou falar a religiosidade. Eu tenho críticas a alguns líderes cristãos, alguns líderes católicos, alguns líderes muçulmanos. Porque, assim, há questões que a gente deve debater, tentando ouvir também outros pontos de vista, e às vezes assim, uma visão um pouco mais taxativa, e também entender a igreja como uma empresa hoje é uma coisa que eu nunca vou entender, por exemplo, eu nunca vou conseguir conceber como verdadeiro uma igreja ser uma empresa hoje em dia. Isso para mim é difícil de entender. Um líder cristão, ele se preocupar mais com os dízimos, com as ofertas, do que com o trabalho do evangelho, o trabalho da sua doutrina religiosa. Isso sempre é muito difícil para mim. Mas vamos lá. Eu acredito em Deus.
mas Deus para mim talvez seja um pouco diferente, que eu não vou encontrar Deus na igreja propriamente dita, né? Meu encontro com Deus é diário, na maneira que eu trato o semelhante, na maneira que eu trato a natureza, na maneira que eu, no meu tempo de reclusão, faço as minhas meditações, as minhas preces. Eu acho que isso é um cristianismo talvez um pouco mais saudável, né? De respeito, de tolerância, de amor ao próximo, que são os ensinamentos mais puros de Cristo e que hoje são tão pouco praticados, né? Tão pouco praticados. A gente mais vê o ódio do que o amor. E quando a gente tem um cristão que tem ódio, por exemplo, a gente tem que falar, não, isso aí não é o cristianismo. Né? Isso aí é todas as outras coisas possíveis, menos cristianismo. Pois professor, é engraçado que no meu seminário tinha um teólogo chamado Bultmann e ele falava, ele dizia que o livro da Bíblia era mitológico, né? Então ele dizia que o livro da Bíblia era totalmente simbólico, né? A questão ali de Jesus ressuscitar, ele ressuscitava no coração das pessoas, não ressuscitava corporeamente, o lance ali do dilúvio foi só ali mesmo, porque a história é contada a partir dali. Aí por isso que veio essa questão, porque esse Bultmann, ele também é até admirado por alguns amigos meus de história e tal. Aí eu vejo que nessa perspectiva, né, científica, é realmente difícil para o historiador acreditar nessas questões, né, professor? Da metafísica transcendente. 99% dos historiadores, eles vão mais por o caminho aí do seu... Como que é o nome do pesquisador que você estudou? O Bultmann. Porque assim, a gente estuda cosmogonia também na história, como você deve ter estudado na filosofia. Sim. A gente vê mitologia grega, mitologia romana, mitologia nórdica, e a gente vê esses pontos de conexão que existe com a mitologia judaico-cristã. A gente chama até de mitologia, olha aí, o preconceito, né? Em vez de falar religião judaico-cristã, mitologia judaico-cristã. Mas assim, existe pontos que não tem como a gente conceber como científico. Então tá aí o pé atrás de todo historiador, né, de tentar olhar de forma muito mais crítica, literal, do que simbólica. Lógico que eu não vou entrar nesse assunto, porque eu acho que a gente, ia durar aí uma hora mais conversando só sobre isso, mas digo para você com convicção que sou teísta, que acredito em Deus, sim. Olha, professor, né? Eu até me surpreende, cara. Até me surpreende. Agora, por que eu fiquei tão surpreendido? Fala, eu tô com algum problema aqui na minha internet de padaria aqui. Eu vou sair e vou voltar de novo, porque a gente já tá chegando a 1 hora, mas eu ia pedir pro professor esperar eu voltar, porque eu não tô conseguindo ouvir direito vocês, com essa minha super internet de padaria aqui. Eu vou sair e vou voltar, Fagner, tu me aceita aí. A gente espera, Igor. Vai. Então, professor, aí eu fico surpreso até, né? Porque a maioria realmente da galera que curte história é até bom, professor, se eu explicar para a galera o que é teísta, né? Que você falou que é um teísta. O que é isso? Olha só, para quem vai estudar o movimento iluminista, né, que vai dar a base para a Revolução Francesa, a independência de muitos países na América Latina, as bases e os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, né, os filósofos do iluminismo, né, vocês já devem ter ouvido falar de Rousseau, Voltaire, d'Alembert, Diderot, Montesquieu, todos eles eram teístas. Né? E o que significa ser teísta? Acreditar em uma força superior, que eu não sei explicar, que talvez seja inominável, né? Que a gente chama de Deus, que outras religiões e outros povos chamam de forma diferente, mas que eu acredito ser uma força criadora, um princípio criador, que de certa forma rege a existência. E aí você que estudou bastante metafísica, eu como estudioso de Platão, eu acho que você deve entender o mundo inteligível, e aí associando mais essa ideia teísta mesmo, eu acredito nesse plano da imanência, que é o plano real, o plano que a gente vive, dos nossos órgãos sensoriais, a forma que a gente faz a captação de tudo que acontece à nossa volta, mas para mim existe também a transcendência.
aquilo que a gente não consegue ver, mas que existe. Bom, mas isso, lógico, que é o campo da fé, da fé. E aí, por exemplo, o Karnal, ele defende, lógico, o posicionamento dele, mas ele é ateu. Ele defende isso em vários vídeos, vários depoimentos, ele se coloca como ateu. Eu não, sou um teísta. Acho que todo mundo entendeu, né, Fábio? Sim, sim. Sim, agora, para Marx, nós estaríamos fora, né? Porque nunca, cristianismo e marxismo nunca teriam, não tem nada a ver, né? Para ele, seria impossível isso, né, professor? Cara, eu acho que também é um preconceito, sabia, Fábio? Pô, legal. Cara, você pode buscar em qualquer obra do Marx, cara. Se for pegar o Capital, se você for pegar o Manifesto do Partido Comunista, é difícil você encontrar, assuntos ligados à religião, primeiro, e segundo, porque assim, ele é um materialista, ele vai estudar a macroeconomia e a sociedade. Eu acho que foi um título dado a ele, eu acho que para demonizar o comunismo e o socialismo. E, cara, é tão triste hoje, no século XXI. Vocês são do Rio de Janeiro, né? Somos. Você tem um cara como Crivella, por exemplo, cara, que demoniza qualquer discurso, demoniza a ciência, que fala que se o pessoal, por exemplo, assumir os banheiros na escola vão ser unissex. Eu já vi cada assim depoimento dele, cara, que dá uma tristeza profunda, sabe? Uma coisa é a religião, outra coisa é a política. A gente tem que saber separar essas coisas. E eu acho que há um preconceito muito grande em relação ao Marx e ao comunismo, né, tentando demonizar tanto o movimento da esquerda. E isso é triste hoje. Isso o que a gente acabou falando no início, né? Desse revisionismo interesseiro, comercial, que tenta colocar tudo dentro de uma caixinha, polarizar o assunto e, de certa forma, negar a importância de um movimento, movimento socialista, as teorias do socialismo utópico, científico, comunismo, tudo isso no plano da teoria é muito interessante de ser estudado. Né? Colocar isso numa caixinha e falar assim, Marx é anticristo, né? Nietzsche é anticristo, eu acho que é reduzir um pouco o niilismo, é reduzir um pouco o comunismo, e a gente não está a gente tem que combater esse reducionismo, né? Ou seja, professor, eles deturpam tanto a esquerda quanto a direita, tanto o capitalismo, né, a globalização, quanto essas questões sociais progressistas. É tudo deturpado, por falta, talvez, de história, né, professor? Eu acho sim, Fagner. A gente deveria tentar um pouco dessacralizar esses assuntos. Ou o que os filósofos do iluminismo tentaram buscar para uma sociedade que eles acreditavam ser uma sociedade democrática. Né? Na época que eles estavam derrubando o antigo regime, eles diziam o seguinte, que as pessoas devem lutar sim por liberdade, igualdade e fraternidade, mas que deve existir uma laicização do Estado. Ou seja, o Estado ser uma instituição separada da religião, da igreja. Eu acho que o caminho para um debate político mais saudável seria essa dessacralização. Hoje a gente tem bancada evangélica, bancada católica, cara, isso para mim também assim é difícil de entender. A gente deveria lutar pela laicização do Estado. Não quero dizer que lideranças religiosas não devam ter acesso aos debates políticos, aos debates sociais. Lógico, devem, porque eles fazem trabalhos muito bonitos também. Tem muitas igrejas que fazem trabalhos sociais maravilhosos. Só que uma coisa é a discussão social e política e outra coisa é a temática religiosa. Né? São coisas que a gente deveria separar. São campos de estudo diferentes. E aí, filho? O filho falou para a gente não entrar na questão política, mas é impossível, né, professor? O Brasil hoje é um país super politizado, os debates, enfim. Né? Gente, o que vocês fazem com esse Filho Podcast é um ato político. Vocês estão trazendo as suas visões de mundo. Professor, não, sem sombra de dúvida, mas assim, por exemplo, hoje a gente está aqui aprendendo e dando uma aula de livre-arbítrio, né? Que tipo, como é que eu vou falar? É a marca de Deus, né? Vamos falar, o livre-arbítrio é isso. Por exemplo, para quem é cristão, tem lá um processo. Através de Cristo você vai para o céu e tal. Para quem acredita
tem outra religião, tem um outro processo. Mas a base do cristianismo, né, o judaico-cristão, é o livre-arbítrio. Porque se o cara não quiser, a gente acredita que tá no caminho dele. Por isso, professor, que eu falei para você que eu desembarquei naquela questão política. Porque, assim, se Deus, que é o que eu acredito, né? Deus, ele tem o livre-arbítrio, por que eu vou ficar entubando o cara com a minha verdade? Sei lá. Então, Perfeito. é por isso que eu disse que eu só lamento porque a minha internet nos últimos 10 minutos me deu uma zoada aqui, cara. Essa internet... Cara, mas a gente te ouviu bem, viu, Igor? A gente ouviu bem, cara. Tudo que você falou, só a a imagem gente... Não, mas tá assim... um pouco assim. Não, porque que acontece? Eu escuto a frase inteira, mas sempre tem um robô, assim, como se tivesse... É o meu Wi-Fi. Mas só que tava normal, isso aqui é chato. Mas enfim, o professor, assim, eu não sei se vai alongar um pouco mais, também não queria tomar o tempo. Assim, eu já quero agradecer, porque eu não conhecia o seu trabalho, conheci através do Fagner. Assim, para mim em particular, foi um bate-papo super bacana. Como eu falei, eu não queria, em hipótese alguma, que a minha visão rasa política, vou falar assim, porque eu de fato, com a política que a gente tem no Brasil, com a República da forma que foi feito, com nossos governantes, tipo assim, é triste ter política no Brasil. Assim, eu falo porque o Brasil tem todos os elementos para ser um país fantástico. E passa ano, entra ano, os caras só têm uma visão, né? Que assim, se o pirão é pouco, como é que é? Se a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Essa é a base da política. Então, de fato, vejo aqui, professor, assim, a minha vida. No Brasil não tem esquerda e no Brasil não tem direita. Essa que é a verdade. A gente tem um monte de filho da mãe zoando a gente aí, dividindo o público, dividindo o povo, porque agora eles entenderam que dividir é aquela questão que a gente estava falando. Então, assim, o que eu tenho para falar, como se fosse um cara mais de... Quando o Fagner fala que eu sou liberal, na verdade não é isso, é questão de livre comércio, eu acredito muito nisso, professor, tipo, mas não é que eu vou ficar aqui falando que a outra política é errada e tal, porque é o que eu falei, professor, tipo, eu acredito no livre-arbítrio, acredito muito também na questão de Jesus, assim como o senhor falou, amar o próximo como a ti mesmo. Pô, se eu não quero que me ofendam, me tratam mal, como é que eu vou tratar mal o meu irmão, independente da raça, do conhecimento, do estudo dele? Então, assim, a mensagem que a gente queria deixar com esse bate-papo é isso, assim, por favor, né, é a minha visão, não fique com raiva de mim se eu sou mais de direita e de hipótese alguma isso, fique cara? com raiva do professor se, por exemplo, Agora, pareceu que quem, seria mais de ô esquerda. filho, Não, quem vai Fagner, eu tô ficar com querendo dizer raiva de assim, você é a presbiteriana lá, porque você falou livre-arbítrio, a galera lá do calvinista lá tá frequentando. fala sério. Não, mas mas assim, é a visão que a gente queria deixar. Aí, professor, também a gente queria deixar você à vontade. Eu não sei se o Fagner vai fazer mais alguma pergunta, né, Fagner? Mas deixar uma vontade para falar, que eu acho que a gente está terminando, né, Fagner? Estou preocupado com o tempo, com o Tá, professor. poxa, terminando. Pô, que pena, cara, porque esse papo ia varar a noite aí, cara. Aí, professor, essas considerações finais, que pena mesmo, cara. Vamos marcar outro bate-papo, professor. E não Sim, chegou nem sim. na metade aqui das dúvidas, das perguntas. Olha, Igor, primeiro falar para você, cara, que... Meu, não sei se deu essa impressão também, mas, cara, eu gostei demais de conhecer você, de conhecer, assim, um pouco melhor o Fagner, que a gente já tinha conversado em outros momentos. Agradecer pela oportunidade de poder falar sobre aquilo que eu, cara, estudei a minha vida inteira, gosto demais, cara. Para mim é um bate-papo mesmo, porque é aquilo que a gente busca, cara, é trazer um pouco daquilo que a gente estudou, sabe? Não é verdade, cara, não é sobreposição de uma verdade sobre a outra. Aqui eu me senti acolhido e ao mesmo tempo livre para colocar as questões da maneira que você, assim, de uma maneira bem livre. Então agradeço muito a vocês por isso. Bom, queria agradecer também ao Henrique, à Aderlane, que entrou aí nas conversas, né? Fizeram ali os seus comentários. O Henrique Cruz, eu conheço ele. Ele falou mesmo que ia participar, ele tem um canal muito legal também, sobre atualidades, é um menino muito bom. A Aderlane não conheço, né? Deixo aqui todo o meu apreço, todo o meu carinho para todas as pessoas que assistiram um pouquinho. Concordando ou não, como eu disse para vocês, não é verdade, são ideias.
e eu acho que o debate de ideias sempre é muito válido. O Sócrates, o grande filósofo Sócrates, que o Fagner deve ter estudado muito, apesar de não ter produzido nenhum livro, né, a gente conhece Sócrates pelos seus discípulos, como Platão, Xenofonte e outros. Sócrates ele fala que assim, existem 3 categorias de seres humanos. Primeira categoria é aquela que fala de outros seres humanos. Sabe aquela vizinha que a gente tem que falar mal do vizinho que fica olhando? Então essas, para Sócrates, são as pessoas medíocres. A segunda categoria são pessoas intermediárias, aquelas que falam de coisas. Então, eu comprei isso, eu viajei para aquilo, isso é meu, falam sobre as coisas. E as grandes pessoas são aquelas que debatem ideias, que tentam ajudar as pessoas a partir daquilo que estudaram, daquilo que conhecem. Então, hoje a gente estava aqui num debate de ideias, a gente está mostrando para as pessoas o quanto é importante estudar, independente da área. O que a gente tem que ter é tirar um pouco essa venda que o preconceito nos conduz a essa polarização. De certa forma, reduz mesmo o conhecimento. O reducionismo nada mais é do que você nem querer ouvir a opinião do outro. Você está totalmente coberto com a sua razão, a ponto de ser cego. As pessoas que caem no reducionismo, elas estão com uma cegueira paradigmática. O que é isso? Elas só conseguem fazer uma leitura a partir do seu próprio ponto de vista. Elas não estão abertas para o plural, para as ideias divergentes, para aquilo que vai edificar de verdade, que de certa forma vai transformar todo ser humano. Hoje, dessa conversa, eu saio transformado, justamente porque eu troquei ideias com vocês. Vou pesquisar mais sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o combate entre China e Japão, que eu conheço pouco. Vou estudar um pouco mais sobre mercado financeiro, vou estudar mais sobre a economia chinesa, justamente porque o Igor me conduziu a isso. Vou estudar um pouco mais de filosofia, dessas questões mais sociais e humanas e cristãs que o Fagner defende também, porque vocês me trouxeram isso. Como Heráclito defende, o grande filósofo grego, nem o rio, nem o ser humano é o mesmo. Porque quando a gente entra nas águas do rio, as águas são diferentes, assim como nós. Estamos em constantes transformações. Essa conversa me transformou profundamente, eu agradeço muito a vocês.